Nós vamos falar hoje, também inevitavelmente, né? Nós estamos em dezembro, nós vamos falar sobre Jesus. Jesus, quando e onde nasceu. Né? Vamos fazer uma análise dessa importância, conhecer um pouco, né? E a história antiga nos traz para nós que existia uma festa muito famosa na Europa Ocidental antiga, chamada solstício. Essa festa, ela era uma festa assim para todos os povos, de modo geral. Ela era comemorada durante 3 dias, essa festa, né? Nos lembra muito o carnaval nosso, né? Vamos dizer assim, porque se a gente começar a ver os detalhes, a gente vai perceber em algumas coisas tem sim semelhança, né? Guardadas as devidas proporções. Essa festa, esse povo europeu, especialmente em Roma, faziam essa comemoração devido à mudança de estação. Era quando o sol se turvava e desaparecia no céu. E a partir dali tomava conta os prenúncios de uma neve, um tempo muito nevado, já caminhando para o inverno europeu. Então, naquele período, o sol se guardava para poder dar essa condição que na Europa, né, naquele momento da história, acontecia. Então, para aquele povo, né, que cultuava vários deuses, para ele o sol representava o deus Apolo. E essa festa, ela perdurava durante esses 3 dias, como dissemos, e ao findar o 3º dia, né, como último ato dessa comemoração, em Roma, eles pegavam a estátua desse deus Apolo, fazia uma espécie de uma procissão em torno da igreja e faziam as suas últimas comemorações, as suas últimas vibrações ali para esse Deus guardado por eles. Na Palestina, que tinha na época o domínio romano, da mesma forma era comemorado. Só que o que acontecia ali? Era uma festa que eram 3 dias de comilança e bebida. Em Roma, e tanto lá na Palestina, as ruas possuíam recipientes chamados vomitórios, que era para isso mesmo que vocês estão pensando. A pessoa comia e esgotava ali para poder comer mais, beber mais. E nos palácios, né, ali naquelas criaturas que se achavam os dominadores do mundo, era uma verdadeira farra, era tudo, comida, bebida, orgia, né? Era conhecida tradicionalmente como a festa pagã, que muitos dos senhores devem ter ouvido falar. Não ouviu falar no solstício ou na Saturnália, como é também conhecida, mas festa pagã, eu creio que todos de vocês já devem ter ouvido de alguma forma. Então era nessa festa que se comemorava esse evento, né? E isso foi por vários anos. Depois que Jesus nasceu, né, e
o ensinamento de Jesus fecundou a terra, principalmente naqueles lugares, né, em que depois do confronto do homem imperioso com a sabedoria de Jesus, decidiram recuar a data do nascimento de Jesus, que segundo a história, poderia estar entre 4 e 8 de abril. Então recuaram a data comemorativa do nascimento de Jesus, porque a igreja decidiu que um homem da estirpe de Jesus, que viveu entre nós, que diminuiu luz e sabedoria, amor, deveria sim ser comemorado, e para apagar a lembrança daquelas festas horrendas, resolveram então colocar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Era a data mais ou menos onde terminava a comemoração do deus Apolo, que começava nos dias 22, 23 e perdurava 3 dias, que ia até o dia 25. Então, para a história, Jesus nasceu entre 4 e 8 de abril. Para a igreja, nasceu 25 de dezembro. Mas há um outro detalhe nisso tudo, que esse calendário, no percurso entre uma coisa e outra, foi modificado. O imperador Dionísio Pequeno, na oportunidade, quando fazendo a reflexão dos meses e do calendário, decidiu incluir ali, num calendário que era de 10 meses, incluir mais 2 meses. Sendo que esses 2 meses eram para homenagear 2 antigos imperadores de Roma, e da qual eles tinham o mesmo brilhantismo, segundo ele, e merecia a mesma cota. Foi quando foi introduzido os meses de julho e agosto no calendário, tirando-se então 2 dias do mês de fevereiro, pela inclusão desses 2 meses. Então o calendário sofreu uma reestrutura, da qual não se habilitou, vamos dizer assim, a contagem certa para o nascimento de Jesus. Então, segundo outras pessoas da história, estudiosos da história, Jesus poderia então ter nascido em outubro. O que importa se nasceu em outubro, dezembro, abril? O importante é que ele nasceu. Para nós é isso. Para nós cristãos, o importante é que ele esteve presente entre os homens e teve a oportunidade de semear o seu ensinamento, a sua sabedoria. Então, esse é o fator mais importante para nós. Nós acompanhamos, por uma questão de tradição, a cultura dos antigos, da igreja, de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Mas nós vamos ver que a questão desse nascimento, ela é mutante para cada um de nós. Como a questão do nascimento, aonde Jesus nasceu. Segundo Mateus e Lucas, no evangelho deles, Jesus nasceu quando, saindo de Nazaré, para fugir de Herodes, que estava à procura da criança prodigiosa que houvera nascido naqueles tempos. Ainda Jesus não havia nascido quando José decidiu com Maria sair de Nazaré e foi a caminho de Belém. Foi quando Maria sente as dores e ali, no único lugar encontrado por José,
uma estrebaria, nasce Jesus, em Belém. Alguns outros apóstolos afirmam que Jesus houvera nascido em Nazaré e José, pelo mesmo motivo, fugira para Belém com Maria, já com Jesus. Mas também não é significativo aonde Jesus nasceu. Porque, como dissemos, o quando e onde, para cada um de nós, tem uma referência diferente. Se perguntarmos a Maria de Magdala, se pudéssemos perguntar a ela quando Jesus nasceu e onde, Maria de Magdala certamente diria que Jesus nasceu para ela no dia em que ela percebeu o sentido do amor. No dia em que ela percebeu que tudo aquilo que ela construíra com aquilo que ela chamava amor aos homens era apenas ilusão. Era apenas um convite para saciar as suas necessidades materiais que não alimentavam a sua necessidade espiritual. Para ela, Jesus nasceu naquele dia. E que Jesus, num discurso que fazia, como fazia em todas as oportunidades, um discurso esse que era infalível quando alcançava a alma humana e que ela estava receptiva e a fim de tornar a modificar os seus valores e se deixava introjetar pelaquela energia dignificante. Foi assim para Maria de Magdala. Então, para ela, Jesus não nasceu em nenhuma data e nem outra, mas nasceu naquele dia em que ela tomou a decisão de doar todos os valores que conquistara através da venda do seu corpo, se dignificando como uma pessoa humilde, seguidora de Jesus, sem o medo de ser a servidora que foi. Porque quando Jesus partiu, que ela, quando poderia, vamos dizer assim, ter uma recaída, não faltou o convite, mas ela guardava na lembrança de Jesus aquele sentido de amor, de servir ao próximo, guardado intrinsecamente. Quando um grupo de leprosos surge diante dela, perguntando por Jesus, e ela fala que eles chegaram tarde, porque Jesus já havia sido crucificado, e naquela oportunidade, ela percebe no semblante já corroído pela enfermidade daquelas pessoas, daquelas criaturas, a decepção de não terem encontrado Jesus, porque eles tinham a esperança de, ao ter com Jesus, poderiam ter os seus corpos curados. Naquele momento, ela lembra da mensagem de Jesus: ama Maria. E ela, questionando Jesus, quando teve esse colóquio com o mestre: como assim, mestre? Estou cansada de amar na vida. Como assim? E tu me dizes, ama. Ama os teus filhos, Maria. Aqueles que a tua ação não pode conceber, mas que o mundo vai te colocar a servir. E ela lembra de Jesus. Quando aqueles leprosos se viram decepcionados e para voltar o caminho, e ela fica imaginando quais eram esses irmãos a que Jesus se referia, a esses filhos a que Jesus se referia.
E ela volta aos leprosos e vai ter com eles. E começa a falar de Jesus, passa a noite inteira falando a eles do ensinamento, de tudo aquilo que aprendeu, de como as pessoas devem, através do sofrimento, acreditar e perseverar na fé, no amor. E ela lhes fala de Jesus como se tivesse a intimidade com o Mestre, e realmente tinha, porque ela guardou dentro de si. Então, para ela, Jesus houvera nascido dentro do seu interior, dentro do seu coração. A partir dali, ela segue com eles, vai para o Vale dos Leprosos, para poder, a cada dia, discursar a eles aquilo que Jesus falava e que sustentava as criaturas no ânimo, na coragem. Se perguntássemos a mulher adúltera, da mesma forma, Jesus para ela nasceu não no dia exatamente em que ela foi defrontada por aqueles homens que exigiam de Jesus um julgamento, que levaram a mulher pega em adultério, aquela mulher, para que Jesus pudesse fazer alguma referência de castigo ou de pena para aquela mulher. Quando eles questionam Jesus acerca da punição da qual a lei previa, que ela fosse apedrejada em praça pública. E Jesus questiona os seus acusadores, dizendo a cada um deles: aquele que não tiver culpa, que não tiver pecado, que não tiver erro consigo, que atire a primeira pedra. Não foi naquele instante que ela teve com Jesus, ou que Jesus nasceu a ela, porque Jesus parecia um inquisidor na sua ação, quando diz a ela: vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Aquilo foi o momento de reflexão dela, mas no próximo passo, na sua atitude, ela percebe o quanto ela deveria mudar, e muda o seu roteiro também, como servidora do Cristo, amando o próximo, para se reabilitar diante da lei, servindo com amor, com presteza, até o dia, já dissemos até essa história aqui, se eu não me engano, até o dia que ela recebe, naquela casa humilde onde ela cuidava dessas criaturas, um homem com o rosto corroído pela lepra, da qual se rebelava contra Jesus. Porque um dia ele decepcionara com Jesus ao levar a mulher que o traíra diante dele, e Jesus simplesmente o questiona nos seus erros. Naquele momento ele não compreendera Jesus, mas quando ele tem a oportunidade da redenção daquela mulher que um dia o traiu, ele percebe o quão grandioso é o ensinamento de Jesus. Se perguntássemos para Pedro, Pedro era um homem imperioso, enérgico, grosseirão. Até com Jesus ele questionou quando recebeu o convite para servir. Quando Jesus pega o Pedro de volta da pescaria e o questiona, fala assim: tu não conseguiste nada? Vamos para pescar. E ele, como que ele, está querendo me ensinar? E Jesus fala: uma voltinha de barco, joga a tua rede ali. E ela volta cheia de peixe. E Jesus o questiona: venha comigo, Pedro. Venha ser pescadores de homens.
Mas não foi naquele momento que ele ainda compreendeu. Ele seguia Jesus, olhava, observava, ajudava quando possível, mas questionava muito Jesus sobre isso, sobre aquilo, como fazer, por que isto e por que aquilo. Mas ele foi plenamente atingido, e Jesus nasceu a ele no dia que ele o negou 3 vezes. Isso quem afirma é o espírito Vinícius Pedro Camargo. Codinome do espírito Pedro Camargo. Ele afirma que Pedro, naquele instante que o negou 3 vezes, ele analisou o seguinte: eu neguei Jesus, ele vendo. Qualquer um de nós, e isso quem diz, é um estudioso de psicologia, psiquiatria, aliás, ele é psicólogo, psiquiatra, estudioso da mente humana, da inteligência humana, chamado Augusto Cury. Ele é um escritor, é um cara que, se vocês procurarem aí, ele já escreveu mais de 800 livros. Mais de 800 livros. Ele teve edições multiplicadas em 25 milhões em 70 países. É um dos escritores mais lido no mundo, tirando Paulo Coelho. Mas ele, como estudioso da inteligência humana, ele fala acerca das inteligências que ele estudou. Benjamin Franklin, Einstein, então o perfil das criaturas. Mas ele estudando Jesus, e ele, para escrever o livro O Homem Mais Inteligente do Mundo, ele pesquisou mais de 15 anos a personalidade de Jesus, estudando ali nos mais de 700 livros que existem pelo mundo falando sobre Jesus. Então ele queria entender a inteligência de Jesus. E ele levou 5 anos para escrever esse livro. E ele afirma nesse livro que não há e não existiu no mundo uma inteligência que nós não somos capazes de humanizar essa inteligência para entender a inteligência de Jesus. Nessa situação de Pedro, principalmente, ele nos fala o seguinte: que cada um de nós, como seres humanos, temos as nossas reações. Cada um de nós. Não importa a situação e o momento que nós estamos, nós reagimos quando nós somos atingidos. Qualquer um de nós que estivesse naquele momento ali de Jesus, sendo condenado, carregando uma cruz, quando vê passar um parceiro nosso, que esteve conosco, sabe da nossa capacidade, sabe da nossa, ou da nossa inocência, podemos colocar assim, e ao ser inquirido, por medo de ser acusado de cumplicidade, qualquer um de nós que ouvisse isso, ia pedir para os guardas que estavam nos acompanhando: faça favor, segura essa cruz um pouquinho que eu preciso acertar uma conta com aquele cara. E a gente não deixaria barato. A nossa mente, a nossa inteligência, a nossa capacidade humana não aceitaria um desafio grandioso desse da traição. Nós não aceitamos. E Jesus simplesmente não usou essa faceta da inteligência que nós acreditamos ter, porque ele tem uma inteligência grandiosa. Ele simplesmente, diz Augusto Cury, ele usa essa inteligência para transformar aquela ação inferior numa capacidade subhumana de amar. E naquele momento, ele ama Jesus, ama Pedro. E demonstra isso quando volta na sua condição espiritual e fala e chama Pedro, convoca Pedro para si, o perdoando, o aceitando de volta. É nesse momento que Jesus nasce para Pedro.
Porque a partir daquele momento ele percebe a grande capacidade do amor que Jesus ensinou. E a partir dali, ele recebe realmente com uma determinação de trabalho, quando Jesus lhe nomeou que ele seria chamado Cefas, pedra, e nessa pedra edificarei a minha igreja. Foi ali que Pedro nasceu, que Jesus nasceu para Pedro. Então, se nós formos buscar na história dos seres humanos, dos grandes servidores, Albert Schweitzer era um médico, que nós já, numa outra oportunidade também já citamos, mas ele é tão digno de compreender esse chamamento, porque ele era um médico, antes de ser médico, ele era um músico, ele tinha ele era bem sucedido na vida, tinha tudo, todos os bens que a gente pode imaginar que possa trazer uma satisfação pessoal, ele tinha tudo. Mas quando ele recebe intrinsecamente o chamado de Jesus, que ele começa a perceber que Jesus o está chamando para o serviço, ele vai, faz medicina, completa o seu estudo, se desvencilha da família e vai ficar a bandeira do amor em Lambaréné, um condado da África, para servir ali onde as pessoas tinham as piores doenças, as lepras, as tuberculoses, ali estavam incidindo, e ele vai ali servir ao povo de pele negra. E ele afirma, pela sua boca, a vontade de Jesus, que diz que os homens de pele branca deviam 400 anos de escravidão aos homens de pele negra. Por isso ele estava ali, para redimir esses homens, para servir aquelas criaturas, sem medo das enfermidades, mas curando a todas aquelas criaturas que precisavam. Nós vamos buscar tantas criaturas que se modificaram. Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, que era um homem inteligentíssimo, maniqueísta, aquele que acredita no extremo da religião, ou é o bem totalmente, ou é o mal, como se tivessem duas forças antagônicas controlando o mundo. Era uma criatura assim, que tinha os seus princípios, os seus valores, vaidoso, gandaeiro, é a palavra certa, gostava de uma farra, se dizia religioso. Quando ele efetivamente conheceu Jesus, a sua mensagem que o atingiu de sobremaneira, quando Jesus nasceu efetivamente a ele abandonou tudo isso para ser o grande divulgador do Evangelho de Jesus, escrevendo, narrando, analisando, avaliando, levando as mensagens. Ele se tornou esse grande homem no Evangelho. Então, a gente se pergunta, será que Jesus nasceu em nós? Será que nós já temos a condição de falar realmente, como muitas pessoas dizem, eu tenho Jesus comigo, como se fosse uma cédula, um pedaço de papel, um objeto, um amuleto, ou qualquer coisa semelhante. E nós estamos trazendo essas referências a todos nós, para nós compreendermos que o verdadeiro nascimento de Jesus está quando nós nos permitimos ser seduzidos pela sua mensagem redentora,
quando nós nos permitimos ser conduzidos pelas suas palavras, pelas suas lições primorosas. Porque, embora não tenhamos ainda a propriedade espiritual para ser esse servidor, como essas criaturas que citamos, pode ser que sim, até no insight que tenhamos e decidamos fazer em nossas vidas dessa maneira, mas que ainda não temos propriedade espiritual para isso. Mas nas oportunidades do mundo, nós estamos vendo as criaturas aí. Né? Nós estamos tentando compreender ainda o espaço em que vivemos, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Nós estamos ainda em reflexão daquilo que nós somos e não daquilo que nós podemos. Para vocês terem uma ideia, como um último exemplo, a capacidade da inteligência, da afetividade, da sensibilidade de Jesus, quando nós citamos Pedro, a forma dele, nós podemos citar tantos outros apóstolos dele. João era bipolar, ele era afetivo em alguns momentos e em alguns outros momentos ele não suportava o anticristão. Jesus o transformou no menino dócil. Judas, ele era sarcástico. Jesus falava as lições e ele entendia ao contrário. Falava, tá legal, que é assim, tá, tudo bem. Até o fato de ele entregar Jesus, citado por Jesus, ele entendeu, tá vendo? Cristo estava comigo, estou certinho. Ele queria exatamente isso, que eu fosse entregar ele, porque quando os caras chegarem aqui, ele vai quebrar os caras de pau. E ele se surpreende quando Jesus se permite ser conduzido para o holocausto. Aquilo afeta demais a Judas. E numa atitude desesperadora, ele se enforca. Não foi ali que Jesus nasceu a ele. Foi quando Jesus o recebe espiritualmente. Quando Jesus vai buscar por ele. E aí sim, ele entende. Um outro que nós podemos citar, e para a gente analisar o momento que nós vivemos, em referência aos nossos comportamentos em relação à inteligência de Jesus, é Mateus. Mateus, vocês sabem, ele era cobrador de impostos. Ele era um homem que usava o dinheiro público, era metade para eles, metade para mim. Certamente, se houvesse Petrobras naquela época, ele era o candidato da Lava Jato. Com tranquilidade. Olha o nível dos homens que Jesus pensou na humanidade. Foi por acaso? Não. Além de Jesus conhecer intimamente a capacidade daqueles homens, Jesus sabia que, como eles, cada um de nós pode, repentinamente, ter um insight, compreender a sua mensagem, a sua lição, o seu evangelho, e modificar-se, assim, ou com sutileza, ou abruptamente, mas cada um de nós tem essa capacidade. A prova é o evangelho. Acabamos de falar aqui das criaturas que eram de uma forma, mas quando perceberam como era Jesus e o que ele pretendia, se permitiram seduzir pela mensagem redentora. É preciso ter sensibilidade, sutileza, entendermos isso.
Então, para que nós possamos compreender que cada um de nós tem a possibilidade, sim, de se transformar nesse verdadeiro apóstolo. Pode ser que não sejamos aquele apóstolo que vai servir com tanta intensidade, mas que pelo menos já incline o coração à modificação, a ter mais complacência, a ter mais indulgência, a ser melhor com o ser humano, a ver muito mais a necessidade do ser humano do que aquilo que vai nos manter no orgulho ou na vaidade ou na soberba. Então, o Evangelho de Jesus pode nascer em nós a cada momento, a cada instante. Então, o que será o Natal para nós? Em que momento será? Será no momento em que cada um possa permitir. Que seja, por acaso, num mês como esse, de dezembro de 2016. No momento em que a lembrança desse que ilustrou o mundo com a sua inteligência possa tocar intimamente a cada um de nós, na nossa sensibilidade, com sutileza, avançando intimamente em nós, a fim de que nós possamos permitir a presença divina dele na terra, sentindo essa energia, essa vibração tão boa que o bem proporciona, na lembrança desse que é o mestre de todos os mestres. Que o Natal de cada um de nós possa nascer no momento oportuno, mas que essa lembrança possa revigorar em nós esse ensejo. Bom Natal a todos. Jesus nasceu.